sem defesa. Uma crise foi estabelecida no continente americano entre Brasil e Estados Unidos. E essa crise se materializou através de uma tarifa de 25% imposta sobre o Brasil. E essa tarifa imposta pelo governo Trump vem sob alegações de que o Brasil estaria realizando comércios de forma injustas com o governo norte-americano. Mas esse comércio, ele entra num contexto no qual o Brasil vive um déficit com relação ao comércio dos Estados Unidos, pois o Brasil hoje importa mais produtos do que exporta para os Estados Unidos. Venha comigo, fica até o final do vídeo que você vai entender qual que é a relação dessa tarifa com a política nacional brasileira. Venha comigo depois da vinheta. Vamos aos fatos. No dia 15 de julho de 2026, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos concluiu uma investigação que vem de um ano. Essa investigação, ela se consolidou, teve seu desfecho, quando o resultado foi uma tarifa de 25% sobre a maioria dos produtos do Brasil. Segundo a investigação, o Brasil mantém, como eu posso ver, práticas consideradas injustas pelo governo dos Estados Unidos. E ele vai elencar 6 áreas as quais estariam sendo influenciadas por essas práticas injustas. Comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, aí entra o Pix. Tarifas preferenciais consideradas desleais, interferência em combate à corrupção, proteção insuficiente de propriedade intelectual, restrições ao mercado do etanol americano e, por último, desmatamento ilegal. O governo brasileiro reagiu com firmeza. O presidente Lula declarou que o Pix é público, gratuito e não será alterado por pressão externa. Os Estados Unidos vivem um superávit com o Brasil. O que é um superávit? Lucro, pois os Estados Unidos exporta, vende mais para a gente, para o Brasil, do que compra de nós. Dessa forma ele tem um lucro. Eu estou vendendo mais do que comprando, então tem um lucro. Só para vocês terem noção, em 2024, o comércio bilateral entre os dois países, Brasil e Estados Unidos, teve um valor de aproximadamente 92 bilhões. Os Estados Unidos, desses 92, teve um saldo favorável, um superávit de 7,4 bilhões de dólares. Os principais produtos que os Estados Unidos vendem pra gente, vamos lá, presta atenção aqui, aviões comerciais, petróleo, semicondutores, tudo que entra no Brasil que vem dos Estados Unidos. Mas aí, do outro lado, o Brasil exporta para os Estados Unidos petróleo cru, café, aço semicabeado, vende também para eles suco de laranja, carne bovina. Então veja só, tudo que nós exportamos são produtos primários e tudo que nós importamos são produtos manufaturados com valor agregado. Então é aquela mesma lógica. O Brasil ainda para os Estados Unidos tem uma função de fornecer matéria-prima, função de colônia. Para continuar, se o argumento do Trump é que ele vai taxar somente os países que têm um superávit com os Estados Unidos, por que ele está taxando o Brasil, já que o Brasil, diante deles, vem tendo um déficit? Os Estados Unidos vem tendo um superávit sobre a gente. Por que ele quer taxar o Brasil, já que nessa relação bilateral é muito mais favorável para os Estados Unidos do que para o Brasil? Vamos compreender isso. Existe nessa relação que nós chamamos de uma camada política. O que seria essa camada política?
Porque em julho de 2025, quando ele tentou taxar pela primeira vez o Brasil, em 50%, ele alegou que estaria taxando o Brasil porque o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sendo caçado, perseguido injustamente dentro do território nacional. A tarifa de 2026, a mais recente, segue uma rota jurídica diferente. Formalmente, está baseada na seção 301, que vem alegando essa questão de que a questão seria mais no aspecto do déficit que os Estados Unidos vem tendo com os outros países. Então não é possível dizer que a medida foi criada exclusivamente por causa do Bolsonaro. Mas também não é possível apagar essa dimensão. Então, se a gente está falando o quê? Que ele está taxando por motivos de perseguição jurídica a um aliado seu, que é o Jair Bolsonaro, ou por motivos econômicos, não tem como dizer que é só uma ou outra. Mas também não tem como excluir uma das duas. Vocês vão entender. Especialistas ouvidos vêm dizendo que isso é um caso teste. É um caso teste. Alguns especialistas vêm dizendo que está tentando tornar o Brasil um laboratório. Por que tornar o Brasil um laboratório? Porque internamente há muitas tarifas, principalmente aquela de 2025, de julho de 2025, ela foi derrubada pela Suprema Corte norte-americana. Então o Trump está tentando ver, através dessa ajuda aos seus aliados em outros países, no caso o Brasil, ou contra países que praticam um comércio injusto, até onde os seus poderes internos ali conseguem alcançar. Ele quer testar até onde os seus poderes conseguem influenciar. Conseguiram entender? Então, ele olha para o Brasil e alega: estou ajudando porque, estou tarifando porque o Brasil está fazendo uma perseguição, está atacando os direitos humanos. Estou taxando o Brasil agora porque ele pratica um comércio injusto. Aí a Suprema Corte, que tem um poder, entre aspas, para barrar o presidente, vai o quê? Vai esticando a corda até uma hora arrebentar e não suportar. E o presidente Donald Trump está fazendo o quê? Um teste com os seus poderes. Porque ele quer se tornar ali dentro digamos, alguém autoritário, para não usar outro termo. Quando o governo brasileiro, nessa situação, anunciou que pretende recorrer ao OMC, muita gente achou que existe um caminho institucional. Resolver isso, em teoria, no OMC. Então eu vou, já que estou sendo tarifado, e a OMC é o órgão no qual essas coisas devem ser deliberadas, então eu vou até o OMC. E o órgão de apelação do OMC, onde que é o Tribunal Superior para isso ser debatido, está com alguns problemas. Vamos lá. O principal problema, um dos principais problemas, é que os Estados Unidos, desde o governo Obama, começaram a bloquear a nomeação de novos juízes, alegando o ativismo judicial. Então, os Estados Unidos, que tem um poder maior sobre a OMC, já que foi um dos órgãos, já que foi um dos países que ajudou a fundar a OMC, parou de indicar o quê? Juízes para esse órgão de apelação, deixando esse órgão o quê? Suspenso, parado. E o outro contorno que isso vem tomando é que o Trump, ele deixou de contribuir financeiramente para a OMC, deixando a OMC mais fraca ainda. Então percebam, esse ataque sobre o Brasil, que está sendo diretamente, como é que eu posso dizer, diretamente prejudicado,
não é somente sobre o Brasil. É sobre o Brasil, mas também é sobre o próprio Estados Unidos querendo o quê? Querendo fazer o que mais tem vontade, que é se restabelecer como principal economia do mundo, já que a China vem tomando seu espaço, anulando um órgão que seria, né, seria recorrido para conseguir fazer com que esse comércio fosse estabelecido uma certa normalidade. Então veja só, ele ataca os países, testa o seu poder, ele desregula a OMC e também o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele se estabelece e se torna mais forte. Eu estou conseguindo fazer isso. E em 3 de fevereiro de 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por 6 votos a 3 que a lei que o Trump usou para impor tarifas, né? Que é uma lei que o Trump usou para impor tarifas, não autoriza o presidente a impor tarifas. Então veja só, os Estados Unidos, o Trump tenta impor tarifa. A Suprema Corte vai lá e faz o quê? Não autoriza ele a impor tarifas. A decisão derrubou de uma só vez a principal ferramenta que o Trump estava utilizando para recuperar a importância que os Estados Unidos têm. O governo estimou que teria que devolver algo em torno de 166 bilhões de dólares em tarifas cobradas ilegalmente. Por que é ilegal? Porque o Trump decidiu, utilizando seu poder para impor tarifas, mas a corte falou que é legal. Mas se ele estava impondo tarifa e o que eu fazer com esse dinheiro que foi captado com essas tarifas? A corte, então, ele falou assim, ó, se vocês falarem que eu tenho que parar, derrubar essa minha decisão, o governo, eu teria que devolver esse valor. O que o Trump fez, então? Em 4 dias impôs uma nova tarifa global de 10% sobre outra lei. Então é o que eu estou falando para vocês. O Trump está testando várias ferramentas, usando várias formas de coercitivamente colocar a sua vontade sobre órgãos, a Suprema Corte, sobre países, sobre instituições, que é o OMC, organizações, para ver até onde ele consegue esticar os seus poderes, ampliar os seus poderes. Só o Congresso, no caso aqui, vamos lá. Essa lei permite, então o Trump falou assim, que eu vou testar uma nova lei, e que é a seção 122 da Lei do Comércio de 1974. Essa lei permite que uma sobretaxa temporária de emergência, mas com um limite rígido de 150 dias, sem a possibilidade de extensão pelo presidente. Só o Congresso pode prorrogar e o Congresso não agiu. Esses 150 dias vencem amanhã. No caso, estou gravando no dia 23, vence amanhã no dia 24. Então veja só, depois que a Suprema Corte foi lá, falou, Trump, você não pode mais impor tarifas, anulou a decisão dele, ele usou uma outra lei que vai ser encerrada no dia o quê? No dia 24 de julho de 2026. Então veja só, o Trump está testando várias e várias possibilidades para recuperar, que é o America First, né, que ele fica falando, American Great Again. Para quê? Para recuperar a relevância, entre muitas aspas, dos Estados Unidos. Diante do, como eu disse para vocês, diante da expansão e influência da China. Então vamos continuar aqui para finalizar o vídeo de hoje, galera. Vamos reunir tudo isso. Os Estados Unidos impuseram tarifa de 25% sobre o Brasil. A OMC está desabilitada por ações do próprio Estados Unidos. Isso inclui também o governo Obama. E o que resta é o Brasil tem na mesa a lei de reciprocidade. O Brasil ele vai responder na mesma proporção, ou dentro das possibilidades do Brasil, o que os Estados Unidos
está fazendo? Ele vai poder fazer isso? Ele vai conseguir isso? É viável economicamente falando? Então vamos lá. O que estamos vendo aqui não é apenas uma disputa tarifária entre dois países. É a construção de um novo sistema global, feito sem negociação pelos Estados Unidos. Ele não quer saber de negociação. Ele quer atender seus interesses primeiro, antes de qualquer negociação. Porque primeiro eu vou lá, abusivamente eu imponho um valor astronômico, tarifário, sem justificativas concretas, como eu disse para vocês anteriormente, depois eu negocio. O Brasil é o primeiro caso julgado por esse novo sistema. E o resultado desse caso vai definir com dezenas de outros países que serão tratados nos próximos meses. Para vocês continuar observando e vendo os novos capítulos, o que vocês devem fazer? Curte esse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no canal para vocês compreenderem os próximos capítulos desse realismo neoliberal. Forte abraço, acompanhe os próximos vídeos. Vamos aos